Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre o cenário doméstico. O principal destaque foi o resultado da eleição presidencial. Um outro fator importante foi em relação à eleição para o Congresso. Se a gente olhar no Senado e na Câmara, os partidos de centro, que hoje estão alinhados ao presidente Bolsonaro, eles vão ter a maioria nas duas casas. A eleição do Congresso ela vai ser bem importante para a governabilidade nos próximos 4 anos. Portanto, políticas mais alinhadas ao Congresso elas terão maior chance de aprovação. O resultado do primeiro turno indica que essa eleição vai ser bem competitiva para o segundo turno. Dessa vez, a gente vai ter um tempo maior entre o primeiro e o segundo turno, quando comparado com as últimas eleições. E a abstenção, como teve também um número grande de candidatos a governador que foram reeleitos, isso também pode fazer uma diferença ali para o resultado no segundo turno. Em relação à economia, o grande destaque foi a decisão do Banco Central de encerrar o ciclo de alta da taxa Selic. A taxa foi mantida em 13,75% como esperado. Embora o Banco Central tenha indicado vigilância para os próximos meses, de modo a manter um foco na convergência da inflação para a meta, a nossa avaliação é que o próximo movimento vai ser um movimento de corte de juros. No nosso cenário, o Banco Central deve começar a cortar a taxa de juros em junho do ano que vem. E a taxa de juros, na nossa avaliação, deve encerrar o ano que vem em 11,25%. O que pode alterar esse timing, vamos dizer assim, do corte de juros? Na nossa avaliação, as políticas, qual vai ser a sinalização do próximo presidente em relação às políticas fiscais, por exemplo, pode ser um fator bem importante nessa questão do timing do corte. Um outro fator que também vai ser determinante vai ser em relação à desaceleração da atividade econômica. Hoje, quando a gente olha para os dados econômicos, para os indicadores, a gente vê que eles têm surpreendido constantemente para cima. A gente está falando do PIB do ano de 2022 que pode acabar ao redor de 3 pontos percentuais. Então, isso indica que a taxa de desemprego que vem caindo, ela pode permanecer num patamar baixo por mais tempo, o que pode dificultar a desaceleração da inflação de serviço, o que é uma desinflação necessária para a gente ver uma desaceleração da inflação e, portanto, esse início do corte de juros. Em relação ao cenário internacional, vale destacar que a inflação veio acima do esperado novamente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Quando a gente olha nos Estados Unidos, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em 8,3%. O núcleo, que exclui aqueles itens mais voláteis relacionados à energia e alimento, foi de 5,9% para 6,3%. A nossa avaliação é que o núcleo da inflação nos Estados Unidos ele deve encerrar esse ano em 6,2%, que é acima da inflação do ano passado. Então, quando a gente olha o Fed, ele subiu a taxa de juros em 75 pontos percentuais. A nossa avaliação é que o Fed deve subir novamente a taxa em 75 pontos percentuais na reunião de novembro. E na nossa avaliação tem uma chance relevante da reunião de dezembro o Fed repetir esse mesmo ritmo de alta, que é algo que hoje, comparado aos preços de mercado, seria algo bem acima do que o mercado está precificando. Portanto, a nossa avaliação é que a taxa de juros ela deve terminar, o Fed Funds esse ano em pelo menos 4,4% e a gente espera uma taxa de 5% no início do ano que vem, na verdade já no primeiro trimestre do ano que vem. E por último, essa abertura da curva de juros nos Estados Unidos acabou provocando um aperto das condições financeiras. Portanto, a nossa avaliação é que daqui para frente os dados devem começar a mostrar uma desaceleração mais intensa. A nossa avaliação é que o aperto das condições financeiras devem apontar para um crescimento negativo nos próximos trimestres. Em relação à Europa, a inflação também atingiu quase 10% no mês de setembro. E quando a gente olha o núcleo, que tira ali os itens voláteis, também acelerou, foi de 4,3% para 4,8%. Quando a gente olha dos 19 países ali da zona do euro, 10 países estão com a taxa de inflação acima de 10%, que mostra que a inflação realmente está disseminada. Quando a gente olha para o preço do gás e para os riscos relacionados ao preço do gás na Europa, a gente vê que o risco, por exemplo, de um racionamento pode ter aumentado um pouco
pouco, porque a chance da Rússia cortar totalmente o fluxo, né, do gás da Rússia para a Europa aumentou. No entanto, quando a gente olha, o foco do Banco Central Europeu tem sido muito mais na inflação do que na atividade econômica, porque se tiver que ter algum corte forçado, por exemplo, do consumo de gás, isso poderia afetar a atividade econômica para baixo. Mas a inflação, a gente continua vendo os riscos pressionados para cima, até porque o próprio preço do gás, se isso acontecesse, ele também subiria mais e a gente teria, obviamente, pressões inflacionárias maiores. Então, na nossa avaliação, o Banco Central Europeu, ele deve subir a taxa de juros mais 2 vezes, a gente olha nas próximas 2 reuniões, a gente espera mais 2 altas de 75 pontos base, portanto a taxa de juros deve terminar o ano em 2,25% e a gente vê mais 2 aumentos de 50 pontos base no início do ano que vem, pelo menos isso, e aí a taxa ficaria em 3,25%, que é acima, né, são valores acima do que o mercado está precificando agora. O principal destaque do cenário internacional foi o novo pacote fiscal anunciado pelo novo governo inglês. A primeira-ministra Liz Truss, ela acabou anunciando um corte de imposto muito maior do que o esperado, o que acabou elevando a previsão em relação à dívida PIB. Uma dívida PIB que está em torno de 100% do PIB, iria para algo mais próximo de 110%. E aí, se a gente olhar a Inglaterra tem um déficit em conta corrente de 8% do PIB, e o déficit, né, o novo déficit, levando em consideração esse novo pacote, iria para algo em torno de 6,5% do PIB. Portanto, os investidores começaram a olhar que a Inglaterra teria que financiar esses 2 déficits, tanto o déficit em conta corrente quanto o déficit fiscal. Nesse sentido, os ativos financeiros acabaram sendo bastante impactados. A curva de juros apresentou uma forte alta e a moeda, o pound, ele depreciou significativamente contra o dólar e contra outras moedas. No entanto, no final do mês, a gente acabou vendo parte desse movimento sendo revertido. Em primeiro, o Banco Central da Inglaterra anunciou que o programa de venda dos ativos, né, dos títulos de longo prazo do governo inglês, esse programa seria adiado. Esse foi o primeiro ponto. O segundo é que eles anunciaram uma recompra temporária também desses títulos. Então isso acabou colocando uma pressão baixista na parte longa da curva. E por último, logo no início de outubro, o Chancellor Kwarteng, ele acabou cancelando uma parte do corte de imposto, aquele que incidiria sobre as pessoas, sobre a camada da população que ganha mais. E essas 3 medidas juntas acabaram provocando uma forte reversão, né, desse movimento nos ativos financeiros da Inglaterra. Vale dizer que esse movimento nos ativos financeiros que aconteceu na Inglaterra, ele acabou impactando os ativos financeiros no mundo todo. Então, a curva de juros na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil e a moeda desses países, elas tiveram um impacto relevante desse anúncio da Inglaterra. Por quê? O mercado começou a olhar que um país como a Inglaterra, por exemplo, no caso, estava anunciando um grande pacote fiscal no momento em que a sua economia está com uma inflação muito alta, em torno de 10%, com a taxa de desemprego na mínima histórica, na mínima aí de 50 anos. Esse evento foi visto, portanto, como um sinal vermelho para os países que possam vir a anunciar algum tipo de pacote fiscal no momento econômico como o atual. Olhando para frente, na nossa avaliação, essa reversão do impacto negativo que a gente viu no preço dos ativos, ele só vai ser persistente se o governo atual conseguir mostrar até o final de novembro um pacote factível que mostra a redução da dívida PIB no médio e longo prazo. Então, só se isso acontecer que de fato essa reversão ela vai ser mantida. E por último, eu gostaria de falar sobre o movimento do dólar global. Embora o nível do dólar esteja muito próximo do nível mais alto, a nossa avaliação é que o dólar deve continuar se fortalecendo, né? Os Estados Unidos, eles têm mostrado um maior compromisso, a gente falou de alguns países, mas na nossa avaliação, o compromisso do FED, do Banco Central Americano, com a inflação tem sido mais firme entre, principalmente, os bancos centrais do G10. Portanto, a nossa avaliação é que o dólar vai continuar se fortalecendo. Já em relação aos países emergentes, a nossa avaliação é que, por exemplo, o real, que vem outperformando os pares por conta do nível elevado da taxa de juros, a nossa avaliação é que isso deve continuar, já que, embora o Banco Central tenha parado de subir os juros, a taxa de juros atual ela é bastante elevada e ela deve permanecer no patamar atual por bastante tempo. Essas foram as principais considerações em relação ao cenário internacional e ao cenário doméstico. Com uma forte alta no último pregão, o Ibovespa subiu 0,7% no mês, fechando a 110.036 pontos,
após um mês de muita volatilidade. Com o fim do ciclo da alta de juros e o início da precificação de queda na curva de juros para o ano que vem, o setor de construção foi o maior beneficiário, puxando as altas do mês. No câmbio, o dólar subiu 3,79% e fechou o mês cotado a R$ 5,39, reflexo do fortalecimento da moeda americana. E para fechar, o mês de outubro será marcado pela expectativa em torno do resultado final das eleições aqui no Brasil, e o novo governo deverá encontrar um cenário mais tranquilo em relação à inflação, desemprego e política monetária. Todos esses fatores, combinados com uma agenda de reformas e ajuste fiscal, poderão ajudar os ativos a performar melhor para o ano que vem. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site e siga a gente no LinkedIn e no YouTube.